Namastê, amigos e amigas, ouvintes, irmãos e irmãs, associados e simpatizantes da loja Esotérica Virtual. Estamos iniciando mais um programa Lux Esotérica aqui na sua rádio Esotérica FM e também dedicado a todos nossos amigos e amigas, associados e simpatizantes da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br. E como sempre, iniciamos esse programa fazendo aquele mantra que foi composto pela doutora Annie Besant, o mantra da vida una, abrindo aqui a nossa programação, trazendo as boas influências, as altas vibrações dos mestres da grande fraternidade branca para que esse trabalho seja iluminado no dia de hoje. Então nos concentremos, busquemos a conexão com o nosso ser interior e procuremos compreender e internalizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. E assim fazendo, caros amigos e amigas ouvintes aqui da Esotérica FM e amigos da loja Esotérica Virtual, nós iniciamos o programa Lux Esotérica desta sexta-feira, dia 11 de setembro de 2009, e não poderíamos nos furtar aqui de abordar a temática que infelizmente suscita esse aniversário do dia, porque nesse dia 11 de setembro ficou marcado nas nossas mentes, nos nossos corações, um dos episódios mais tristes da história recente da humanidade, aquele ataque terrorista que sucedeu em uma data idêntica a essa, no ano de 2001, na cidade de Nova York e na cidade dos Estados Unidos, na cidade de Washington, nos Estados Unidos. E esse ataque não foi simplesmente aquele país, porque obviamente no mundo globalizado como nós nos encontramos hoje em dia, todos nós fomos afetados, né, psicologicamente por aqueles fatos que realmente são relembrados no dia de hoje, né? O 11 de setembro realmente é uma oportunidade de nós refletirmos, né, sobre muitas coisas que ocorrem na humanidade, que ocorreram na humanidade e que merecem a nossa análise, porque nós nos propusemos aqui dentro dos nossos estudos a estar estudando o livro de Charles Webster Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas, mas numa data tão marcante como essa, nós não poderíamos também de fazer os nossos comentários. E obviamente que nós não queremos fazer aqui nenhuma apologia política, nenhum tipo de filosofia, quer seja política, militar, né, ou seja de fundo ideológico. Na verdade, nós queremos falar sobre o lado espiritual, sobre o lado humano, sobre o lado esotérico, o lado oculto, porque realmente o homem sábio é aquele que aprende com os erros alheios. E esse episódio realmente nós podemos considerar como um grande crime, um grande erro, algo realmente que fica
de uma forma negativa, indelevelmente gravada na mente coletiva da humanidade. Então nós precisamos tirar conclusões, precisamos tirar lições desse ocorrido. O primeiro dos fatos, obviamente, a ser relembrados é a tristeza de que mais de 3.000 pessoas tenham tido as suas vidas ceifadas, né, de uma maneira tão trágica, né, em poucos instantes, né, poucos minutos, e no caso dos prédios do World Trade Center em Nova York, né, algumas horas, muitas e muitas pessoas perderam a sua vida de uma maneira quase que instantânea, né, no caso das pessoas que se encontravam dentro dos aviões, que foram vítimas do sequestro e que se chocaram contra as torres e se chocaram contra o Pentágono em Washington, ou então que caíram sobre a região do interior dos Estados Unidos, de certa forma sendo abatido pelos próprios passageiros, no caso daqueles aviões que não colidiram, né, com as torres gêmeas, ou que não conseguiram chegar até outro alvo na cidade de Washington, que seria o próprio Capitólio, né, ou a Casa Branca nos Estados Unidos. E então lamentamos e fazemos aqui, obviamente, o nosso memento mori, né, em relação a essas pessoas, lamentando que isso tenha ocorrido de uma maneira tão pungente e que isso tenha sido transformado praticamente num espetáculo, né, dantesco, porque cada um de nós há de se relembrar, né, daqueles momentos, né, das nossas vidas naquela semana, né, se eu não me engano, acho que era uma terça-feira, naquele dia onde pela manhã nós fomos praticamente alertados, né, acordados com aquelas imagens dantescas na televisão sendo transmitidas ao vivo, aquelas torres, né, gigantescas nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, os maiores prédios da Big Apple, né, a grande cidade norte-americana, que é sede inclusive das Nações Unidas, né, onde lá acorrem líderes políticos e diplomáticos de todo o mundo, né? E nós tivemos então esse quadro, né, um quadro de horror com esses aviões, né, aviões de grande porte, aviões de longo alcance, com milhões e milhões de galões de combustível, de querosene de aviação em seus tanques, porque eram voos que haveriam de cruzar os Estados Unidos de ponta a ponta e que foram desviados para colidirem com aqueles prédios num atentado realmente que faz nos entristecer como que o ser humano pode encetar um ato, né, de tantos crimes simultaneamente, porque se uma única vida humana tem que ser lamentada quando ela é perdida num crime, como nós buscaríamos adjetivos para descrever o suicídio, né, que esses terroristas cometeram, né, 20 e tantos terroristas, e o crime de tirar não só a vida daqueles passageiros, daqueles aviões, mas como também de lançar esses aviões contra prédios onde estariam executivos, trabalhadores, né, que estavam ali no início de uma jornada de trabalho, tendo esses prédios sendo alvejados. Então nós nos recordamos e fazemos, obviamente, enviando as nossas melhores vibrações para que todas essas almas que foram lançadas, né, de uma maneira tão desagradável no plano espiritual, né, no plano astral, tenham encontrado de certa forma conforto, né? Porque realmente o acidente, né, que no caso obviamente
se conforma, né? O acidente, a morte súbita, né? É a pior maneira possível de você abandonar o plano físico e você entrar no mundo astral, né? Só perde realmente para o suicídio, que no caso desses terroristas foi o que eles cometeram, né? E é de se admirar que realmente as estatísticas, né, recentes, né, nós vemos uma média de 150 a 200 homens-bombas, né, principalmente no Iraque e nessas localidades que estão em conflito no Oriente, né? Homens-bombas que se travestem, né, de explosivos e realmente se lançam contra a multidão, se lançam contra prédios públicos, contra situações de aglomerações de pessoas, né, simplesmente para fazer valer um ponto de vista religioso, um ponto de vista fanático, onde essas pessoas querem realmente demonstrar que elas teriam, né, alguma coisa a demonstrar com esse fato. Então é altamente lamentável que alguém possa, né, buscar na religião a inspiração para tamanho crime. E nós temos que buscar realmente quais são os fundamentos que nos levariam a compreender por que o ser humano pode ser capaz de uma tamanha atrocidade. Nós já comentamos aqui no primeiro programa dessa série aqui do Lux Esotérica, né, no dia 9, como que realmente o século XX foi realmente o século do fim do mundo, né? Porque nunca na história da humanidade, jamais houveram tantas mortes, né, simultâneas e ao longo de anos, né, através da primeira vez na história da humanidade que houve a guerra organizada, a guerra mecanizada, a guerra praticamente industrial, onde essas pessoas que desenvolvem a indústria bélica lançaram mão de recursos, né, industriais para a produção em larga escala de armamentos, de mísseis, de bombas, de obuses e todos os tipos de armamento que transformaram a Primeira e principalmente a Segunda Guerra Mundial nas primeiras intervenções bélicas, nas primeiras guerras industrializadas, né? Guerras com artefatos de destruição massiva. E tudo isso, juntamente com a estatística que mais de 200 milhões de pessoas morreram em decorrência dessas guerras, nos faz realmente concluir que realmente o Armagedon aconteceu ao longo dos anos do século XX. Mas, lamentavelmente, o século XXI começa, né, no ano de 2001, no dia 11 de setembro, com mais um episódio trágico como esse. E se nós fôssemos, né, analisar, né, o porquê o ser humano tem essa veia violenta, essa veia que faz com que a sua visão separativa do mundo, né, do próximo, do seu semelhante, ainda tem vigência no seio da humanidade. Por que isso ainda é um negócio? Por que bilhões, né, não só bilhões, mas trilhões de euros e de dólares são gastos anualmente ainda com armamentos, ainda com munição? Para que a humanidade ainda age desse jeito? Nós que nos conceituamos como seres civilizados, como seres, né, como Homo sapiens, né, os homens da sabedoria, os homens espertos, os homens conscientes, né, ainda precisamos de armas para intimidar e para explorar ou para combater o nosso semelhante.
Aonde que está a origem disso, meus amigos? Inclusive, nós vemos aqueles dos nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando, que já passaram os seus olhos pelas obras de Platão, né? No seu livro A República, né? Platão praticamente define a causa do porquê o ser humano ainda lança a mão da violência como uma ferramenta de trabalho ou de uma ferramenta para espoliar ou para obter vantagem sobre seus semelhantes. Quando ele fala praticamente de um mito, né? De Giges, né? Quando Platão está fazendo toda uma digressão sobre a justiça, ele cita Giges, né? Que eu também já comentei numa outra conferência, é praticamente o protótipo, né? Das histórias do Senhor dos Anéis, que também o J.R. Tolkien desenvolveu. Então, Giges era simplesmente um camponês de uma região da Grécia, que ao se dirigir pelos campos se deparou, né, após um terremoto, com uma fenda na terra, aonde se mostrava um grande navio que estava ali soterrado, provavelmente pertencente a uma era prisca, né, uma era muito antiga, e de dentro desse navio pendia a mão de um gigante, né, onde em um dos seus dedos havia um anel, né? E Giges, né, observando aquela cena insólita, ele vai e subtrai o anel daquele gigante, né? E aí, obviamente, deve ter feito aquele raciocínio que a gente vê aqui no Brasil, na nossa cultura popular, né? De que achado não é roubado, e ele pega aquele anel e coloca num dos seus dedos, né, onde o anel serviu. E, achando muito bonito aquele anel, Giges retorna para a sua comunidade e, conversando com as pessoas, até às vezes mostrando o anel, né, num certo momento ele percebeu que quando ele mexia com aquele anel, as pessoas falavam dele como se ele estivesse ausente, né? E esse momento onde ele mexia no anel é quando ele voltava a pedra do anel para a parte interna da sua mão, né? As pessoas então não percebiam mais a figura de Giges e ele então se transformava em invisível, né? E quando ele percebeu que aquilo era realmente um fato, quando ele virava o engaste do anel para ao contrário, ele se tornava invisível, ele então descortinou uma situação, né, que lhe dava uma vantagem infinita, né? Porque logo ele concluiu que ele estava desperdiçando o tempo dele ali e ele se dirigiu, obviamente, para a capital da sua nação e já foi direto para o palácio, né, onde ele encontrou ali a rainha. E ele, se valendo desse anel, né, que é o protótipo, obviamente, do um anel lá do Senhor dos Anéis, ele encontrando com a rainha, ele vira o anel, né, para o seu lado e se torna invisível e possui aquela, né, rainha, a qual obviamente não teve como evitar esse assédio, né, porque ela não visualizava o que acontecia. E o fato é que depois Giges, com todos os seus estratagemas, acaba se tornando o próprio monarca através do poder que esse anel, né, que o tornava invisível, e uma série de crimes atrozes que ele cometeu, né? E Platão, ele, né, praticamente inventa essa história, ou tira, sei lá, do baú essa história, para fazer o seguinte raciocínio, meus amigos, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui sobre o atentado terrorista do 11 de setembro. Porque esse anel,
né, o anel da invisibilidade, se ele realmente existisse, né, nós devemos refletir o que cada um de nós faria com esse anel. Será que nós não nos corromperíamos com esse anel? Será que nós não nos tornaríamos invisíveis e não iríamos nos dirigir aos bancos, às joalherias ou aos centros, né, onde há informações reservadas, secretas, e ali nós não nos locupletaríamos, né, obtendo riqueza e obtendo todo tipo de benefício com essa invisibilidade que esse anel poderia nos dar? Será que cada um de nós não se corromperia assim como Giges se corrompeu, né? E a reflexão de Platão, após, né, fazer toda essa digressão, essa história do Giges, é que há um fato aí por trás disso. É de que o crime, lamentavelmente, é o que traz mais benefício, que traz mais lucro para o indivíduo. Ou seja, burlar a lei, burlar os direitos do nosso semelhante, né, é aquilo que traz mais lucro, que traz mais satisfação, de certa forma, né, dos desejos materiais para o indivíduo. E é por isso, meus amigos, que tipos de fato como esse do 11 de setembro acontecem. Porque por trás de atentados terroristas, por trás de todo tipo de violência, sempre há uma mente criminosa que tem certeza absoluta disso, de que a violência ela traz muito lucro, porque usurpar não só os bens, mas os direitos do próximo traz muito lucro. Mas obviamente que Platão também não deixa a questão em aberto, né, para que nós pudéssemos, né, realmente compreender se isso é uma verdade absoluta ou não. Nós teríamos que acompanhar a vida de duas pessoas, né? Uma que, tendo ou não lá o anel da invisibilidade do Giges, né, que fosse durante toda a sua vida uma pessoa criminosa, que fosse uma pessoa que usurpa, uma pessoa que rouba, uma pessoa que mente, que trai, né? Ou seja, uma pessoa que fosse absolutamente criminosa. E nós acompanhássemos ao mesmo tempo, como, né, controle da estatística, uma pessoa que fosse totalmente honesta, uma pessoa que fosse totalmente seguidora das leis, obediente a todos os preceitos morais, que realmente fosse uma pessoa como nós imaginamos que uma pessoa deve ser. E acompanhando as duas vidas dessas pessoas, nós depois avaliaríamos, né? E aí, obviamente que ao longo do tempo nós vamos ver que realmente o crime não compensa, meus amigos e minhas amigas, porque realmente o universo tem a lei de equilíbrio e ele devolve para as pessoas que roubam, para as pessoas que usurpam, as pessoas que violam os direitos, os corpos e todas as situações que os seres humanos têm direito e têm o seu dever. As pessoas que cometem o crime depois recebem do karma, essa grande lei de compensação, essa grande lei de harmonia do universo, recebem os castigos mais tenebrosos que nós podemos imaginar. Porque essa lei ela pode ser lenta ao trazer de volta essa recompensa desagradável, mas essa recompensa realmente vem. Agora, por trás desse crime, né, o crime da violência, o crime do terrorismo, o crime da usurpação, está realmente essa filosofia que é realmente a maior e a mais bem acabada das filosofias materialistas, de que cometer um crime é o que realmente traz lucro, traz benefícios
no seu aspecto máximo para o indivíduo. E aí chega naquela, né, numa outra frase não tão popular, mas é uma percepção que também se encontra, de que por trás de toda grande fortuna sempre há também algum crime, algum tipo de usurpação. E o mundo, infelizmente, é injusto, o mundo é o que é hoje, né, com dificuldades econômicas, com crises econômicas, políticas e militares, porque, lamentavelmente, nós ainda, como entidade coletiva, como seres humanos que nos organizamos coletivamente, nós ainda mantemos essa ideia de fundo nas nossas mentes, né? E principalmente aqueles que detêm o poder, porque realmente para financiar um atentado, né, terrorista como aquele que aconteceu há 8 anos atrás, de treinar um grupo de 20 e tantos fanáticos para que eles cometessem suicídio no mesmo dia, quase praticamente na mesma hora, e que eles por anos receberam dinheiro, receberam treinamento, receberam doutrinação religiosa, e acompanhamento psicológico e informações técnicas, curso de pilotagem, né, no próprio Estados Unidos, né, ou então em outros países. Isso custou muito dinheiro e isso obviamente foi planejado para que houvesse lucro, para que isso gerasse dividendos, gerasse dinheiro para alguém. E lamentavelmente aquele país que sofreu esse atentado, né, que foram os Estados Unidos, também não é nenhum santo, né? Obviamente que nós não estamos dizendo aqui que os Estados Unidos merecesse sofrer esse atentado, mas o fato é que o karma, né, tem caminhos misteriosos pelos quais ele devolve as suas energias, né? Porque a lei do karma é uma lei que não é uma lei simplesmente matemática do toma lá, dá cá. Ela procura a harmonia sempre de acordo com os acontecimentos, sempre de acordo com as situações. E realmente quem sofreu tamanho golpe, né? Um golpe onde mais de 3 mil dos seus cidadãos desapareceram, né? Numa manhã, né, de uma semana qualquer do ano de 2001, é porque tem realmente um karma pesado, tem um karma que não começa, obviamente, naquele dia nem no dia anterior, mas que é um karma que tem aí uma história muito longa, né? E há um outro aspecto aí bastante esotérico desse atentado que nós precisamos compreender. E provavelmente só nós, amigos e amigas ouvintes, né, espiritualistas, é que podemos apreciar alguns detalhes aí esotéricos desse atentado. Porque vejam bem, se nós aqui fôssemos, né, os terroristas, né, essa é uma situação desagradável, né? Mas aonde que nós iríamos jogar 4 aviões, né, em cima de uma população? Aonde que iria fazer mais estrago, né? Seria jogando esses aviões em prédios, né, onde estariam só civis? Ou será que nós poderíamos lançar esses aviões contra usinas nucleares, contra plantas, né, e fábricas de produtos químicos, de refinarias petrolíferas, ou então de instalações de geração de energia elétrica, de usinas, né? Se aqueles aviões tivessem sido lançados contra usinas nucleares, contra plantas de produtos químicos, ou então toda sorte de locais onde o acidente, o incêndio que se seguiria, né, seria maximizado,
o pânico que iria ser gerado seria infinitamente maior do que aquilo que simplesmente aconteceu há 8 anos atrás, meus amigos. Porque nós podemos dizer que os Estados Unidos tiveram sorte de que aqueles atentados, esses aviões foram arremessados, né, nesse suicídio, nesse atentado tão lamentável, que esses aviões tenham sido jogados contra alvos civis, né, no caso das Torres Gêmeas, e a um alvo militar, que é o Pentágono, né, em Washington, mas que é um prédio que, apesar de ser o centro da inteligência militar dos Estados Unidos, não tem, como não é uma planta onde tem produtos químicos, onde há produtos, né, cuja volatilidade, cuja queima, né, no caso de um grande incêndio, geraria um pânico, geraria uma situação, praticamente uma tragédia para o povo americano, ao invés de aquilo que aconteceu. Porque o que nós queremos comentar para vocês, meus caros amigos e amigas, daqui da Esotérica FM e também da loja Esotérica Virtual, é de que esses atentados foram um ato simbólico, né? Não foi um atentado simplesmente com o objetivo de provocar pânico ou de provocar um certo número de mortes. Os alvos que foram selecionados, né, porque cada um daqueles 4 aviões tinha um objetivo muito claro, né? 2 deles haveriam de atingir as Torres Gêmeas em Nova York. O outro se dirigia e acabou atingindo o Pentágono. E um outro avião deveria ter atingido ou a Casa Branca ou então o Capitólio em Washington, né? E todos esses alvos, né, que foram selecionados, eles são alvos que têm um simbolismo por trás, meus amigos. Principalmente, né, se nós tomarmos o caso do Pentágono, isso fica evidente, porque é um alvo militar, mas ao mesmo tempo é um alvo que tem um simbolismo claro, né, porque o Pentágono é a estrela de 5 pontas, a estrela de Davi, aquela estrela que nós vemos representadas na maioria das bandeiras dos países, né? Como a bandeira do Brasil tem lá um número de estrelas, a bandeira dos Estados Unidos tem 51 estrelas, né? Nós representamos o universo nas nossas bandeiras com a estrela de 5 pontas, sabendo que, por exemplo, nos equipamentos, nas fardas e insígnias militares, ou então nos símbolos dos estados, né, dos organismos públicos, se usa a estrela de 5 pontas como o símbolo do homem aperfeiçoado, né, porque o 5 é o número do homem em aperfeiçoamento, né? E essa estrela de 5 pontas, ela foi atacada com um dos aviões, né? Os outros alvos que não foram atingidos, que seriam o Capitólio, o próprio, né, conjunto de prédios onde se encontra o legislativo nos Estados Unidos, e também a Casa Branca, são prédios que foram erigidos com uma arquitetura muito específica. É uma arquitetura que guarda a sua origem dentro do ideal dos princípios maçônicos, sob os quais a nação que é os Estados Unidos foi erigida, né? Aqueles nossos amigos que ainda não têm informações a esse respeito deveriam procurar, porque o Brasil é o país onde há mais informação sobre maçonaria do que qualquer outro país do mundo, né? As editoras brasileiras lançam praticamente mensalmente muitos livros sobre a filosofia maçônica, e vocês vão encontrar detalhes
de como a cidade de Washington, né, tem a própria arquitetura das suas ruas, né, ou então dos seus prédios mais importantes, dos prédios públicos, baseados dentro de conceitos maçônicos, de conceitos arquitetônicos que representam os princípios da maçonaria. Porque os grandes pais, né, os fundadores da nação norte-americana, quando ela se liberta da sua, né, daquele país que o originou e que se transformou, obviamente, na sua origem, que foi a Inglaterra, aqueles grandes patriarcas da nação americana tinham uma formação maçônica e eles divisaram na própria Constituição dos Estados Unidos ideais pregados pela maçonaria, ou seja, os ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade, e que aquele país seria um campo aberto para o desenvolvimento das pessoas, com multiplicidade religiosa, com respeito à individualidade e, como diz a Constituição dos Estados Unidos, que ali todos têm direito a buscar a sua felicidade. E a palavra liberdade é a palavra que define praticamente a nação norte-americana, e aqueles que fizerem a sua pesquisa histórica verão uma série de símbolos maçônicos que estão na arquitetura dos prédios de Washington, que estão, por exemplo, nas notas, né, oficiais do dólar norte-americano, como o símbolo da pirâmide, como o olho que tudo vê, como as estrelas, né, de 5 pontas, né? Vocês vão ver esses detalhes e, obviamente, há publicações muito extensas sobre isso, onde vocês verão quão maçônica, né? E muitas pessoas veem nisso apenas, né, a influência do judaísmo, né? Porque a terminologia que a maçonaria usa é uma terminologia que se refere aos conhecimentos judaicos, né, do Velho Testamento, mas aqueles nossos irmãos que estão nos acompanhando, que sabem alguma coisa de maçonaria, sabem que a maçonaria não é dominada pelo judaísmo, pelo povo hebreu. Na verdade, a maçonaria congrega pessoas de todos os espectros, né, sociais, econômicos e religiosos, né? A maçonaria, ela na verdade é, como disse o próprio Charles Webster Leadbeater num outro livro, né, que é a Pequena História da Maçonaria, ou A Vida Oculta na Maçonaria, que são 2 livros que Leadbeater escreveu sobre maçonaria. Ele menciona que isso que modernamente nós chamamos de maçonaria nada mais é do que o ressurgimento da religião egípcia, né? Porque o que a maçonaria é hoje é, na verdade, o sistema ritualístico egípcio, aonde o povo hebreu copiou aquele sistema ritualístico dos egípcios e substituiu todos os nomes egípcios que eram usados pelos nomes históricos ou pelos nomes e termos que eram empregados no Velho Testamento, na época dos patriarcas judeus, né? E Leadbeater vai muito mais longe quando ele diz que a história da maçonaria já tem, né, incríveis 100 mil anos, sendo se realmente isso for uma verdade, né? E quem sabe um dia nós teremos métodos arqueológicos para comprovar isso, de que então a maçonaria seria o movimento mais antigo que está em atividade nesse planeta hoje em dia. E hoje existem milhares e milhares de lojas maçônicas e milhões de maçons, né, de irmãos da maçonaria espalhados por todos os países do mundo, à exceção dos países muçulmanos. Aí é que está a grande questão do porquê aqueles aviões foram lançados ali sobre
aqueles prédios que nós estamos comentando aqui. Porque nos países, né, muçulmanos, nos países que têm, né, supostamente a filosofia lá de Maomé como a sua base, né, são suprimidas as liberdades religiosas, são suprimidas as liberdades da busca pelo preenchimento da nossa espiritualidade por caminhos que não o islamismo. Então nenhuma ordem esotérica, nem sociedade teosófica, nem Rosa Cruz, nem maçonaria, nem nenhuma outra religião existe organizadamente dentro dos países islâmicos, né? E obviamente que aquele ataque de 11 de setembro, ao se dirigir ao Pentágono, que é o próprio desenho do prédio, é a estrela de 5 pontas, ou então quando esse ataque se dirige para o Capitólio ou a Casa Branca, que são prédios que têm uma arquitetura de inspiração maçônica, e principalmente as torres gêmeas do World Trade Center, porque aqueles dos nossos amigos ouvintes dessa noite que conhecem alguma coisa de maçonaria sabem que, obviamente, um dos símbolos mais tradicionais da maçonaria é o conjunto, o par de colunas que orna toda a loja maçônica, todo o templo maçônico. Ou seja, e isso tem uma inspiração muito mais antiga do que essa maçonaria moderna, né? As duas colunas como símbolos do templo, na verdade, retrocedem à própria época do Egito, quando diante dos grandes templos sempre eram erigidos 2 grandes obeliscos, né? Sempre à entrada de um templo egípcio haviam as 2 grandes colunas ou haviam os 2 grandes obeliscos, e nós vemos como no mundo ocidental, né, no mundo que tem a cultura judaico-cristã, o obelisco ele é usado de uma forma bastante aberta, né, como ornamento, e algumas pessoas desinformadas, obviamente, do simbolismo esotérico, né, com relação a esse detalhe, a essa peça realmente de arquitetura que é o obelisco, né, acham que ele é um símbolo fálico, né, que ele é um símbolo de poder, ou que ele é um símbolo de masculinidade, né? Por isso que em Buenos Aires lá um grande obelisco, porque aqui em São Paulo no Parque do Ibirapuera tem um grande obelisco, ou porque no centro da Praça do Vaticano existe um obelisco que foi trazido do próprio Egito, ou porque na cidade de Washington, né, a capital norte-americana, existe um gigantesco obelisco, ou porque a própria cidade de Nova York também importou um obelisco do Egito, né, naquela época que o Egito estava uma bagunça lá, arqueológica lá, que as pessoas carregavam as coisas, né, que pertenciam à civilização egípcia embora, porque o obelisco não é um objeto simplesmente para representar o poder, né, genésico masculino, né? Muito pelo contrário. O que é um obelisco? Vocês transitando aí pelas ruas, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Buenos Aires, de Nova York, de Washington, muitos e muitos lugares onde há obelisco, vocês estarão ali contemplando o que os egípcios designavam o símbolo do mestre espiritual. O obelisco, né, e obviamente que as torres gêmeas, né, pelo menos como os egípcios usavam, né, o obelisco representa o triângulo, a pirâmide que se eleva na sua base, né, quadrilátera até os céus, né?
O que é um obelisco? É uma pirâmide que se eleva sobre a sua base, né, quadrada, da sua base quadrilátera, e se ergue para os céus. E a grande faraona que foi Hatshepsut, né, quando ela erigiu um grande número de obeliscos no Egito, ela fez questão de deixar inscrito sobre um deles que aquele era o maior símbolo de todos, porque o homem é exatamente isso. Nós somos uma trindade, né, que é semelhante à trindade divina, mas que no caso do mestre espiritual ela se eleva até os céus. Então, todos esses países onde há o ornamento do obelisco são países que, pelo fato da cultura, né, judaico-cristã, da cultura maçônica, encaram o símbolo do obelisco como ele deve ser encarado, como o símbolo do homem aperfeiçoado. Então, no Egito já se usava isso, e muito antes do Egito, né, na época do desaparecido continente da Atlântida, né, já se usava o símbolo das duas colunas, né? E na Atlântida ainda havia um outro detalhe interessante, não só arquitetônico, mas até geográfico, porque no norte da Atlântida, né, no grande continente do hemisfério norte, né, entre o que hoje é a Europa e o continente americano, né, a grande ilha de Atlantis, né, o grosso do continente Atlântico estava ali naquela região. Na região norte dessa ilha de Atlântida havia uma cadeia de montanhas, onde haviam dois picos gêmeos, né, dois grandes picos nevados, que também eram comemorados como as duas primeiras grandes colunas. E depois esse simbolismo foi transportado também para o simbolismo solar, né? Porque as lojas maçônicas, elas são obviamente inspiradas no movimento, né, do Sol sobre o planeta Terra, e as duas colunas de um templo maçônico representam as duas posições, né, que o Sol alcança nos seus solstícios, né? Aliás, solstício não, nos seus equinócios, né? Que são as posições extremas, né, do Sol em relação ao planeta, marcando os equinócios, que são aqueles momentos onde há uma desigualdade entre a noite e o dia. E geograficamente isso nós encontramos aqui também na arquitetura dos antigos maias e dos incas. Eles faziam as portas do sol, aonde no centro havia um grande portal, e os limites desse portal justamente caíam, né, virado para o ocidente. Nós víamos sempre nos momentos dos equinócios, né, o sol sempre coincidia com as laterais desses prédios. Então essas duas colunas e esses dois grandes prédios aí que foram atingidos nos Estados Unidos não era simplesmente pela importância material de ser os dois prédios mais altos de Nova York, mas sim porque eles também representam os pilares desse conhecimento judaico, egípcio, maçônico, que estão representados nas duas colunas que estavam lá de pé e que foram, de uma forma bastante surpreendente, foram abatidas, né? Foram demolidas em alguns poucos minutos, né? Num par de horas. O grande incêndio daquele combustível de milhares e milhares de galões de querosene de aviação, não necessariamente pelo choque do avião, mas o incêndio de milhares de graus que aconteceu dentro dos prédios do World Trade Center, fizeram com que a estrutura do prédio entrasse em colapso, e quando a parte de cima, né,
com o derretimento das estruturas metálicas pelo intenso calor, os andares superiores começaram a esmagar os inferiores, e isso causou um colapso que nenhum engenheiro jamais calcularia a estrutura de um prédio para suportar uma fadiga estrutural como aquela ao qual esses prédios foram submetidos, né? Então, o ataque de 11 de setembro, ele foi planejado não só para causar o terror individual e coletivo da morte das pessoas, mas também para atacar os símbolos da filosofia que mantém não só os Estados Unidos, mas os grandes países do Ocidente que têm essa cultura judaico-cristã. Então ali foi declarada uma guerra, né, entre esses países que, né, outrora conformaram o Império Otomano, que tinha uma grande influência do islamismo, né, e essa cultura judaico-cristã do Ocidente. Mas sempre tendo como fundo dessa coisa terrível que foi esse atentado terrorista, essa ideia de que a violência, a guerra, ela traz benefícios para aquele que a comanda ou para aqueles que estão nesse tipo de iniciativa. Realmente é lamentável, e também o próprio governo norte-americano, inclusive depois desse atentado, inverte todas as suas prioridades orçamentárias e, obviamente, como a indústria bélica norte-americana é muito forte também, é praticamente predominante no mundo hoje, ela viu ali a oportunidade também de ganhar muito dinheiro. Lamentavelmente, os Estados Unidos virou todo o seu orçamento para invadir o Afeganistão e debelar lá o Talibã, como também depois em relação ao Iraque, né, para derrubar Saddam Hussein, e quem sabe também num lance de geopolítica também aumentar a sua presença dentro daquela área que é a grande produtora de petróleo do mundo, né? Ou seja, de santo aí os Estados Unidos não tem nada. Agora o detalhe, né, esotérico, além dessas duas torres, o Pentágono e felizmente não foram atingidos o legislativo, né, o Capitólio nos Estados Unidos, em Washington, e a própria Casa Branca, todos notadamente símbolos judaico-cristãos e maçônicos, mas também há algo mais aí por trás disso, porque como profetizou, nós podemos assim dizer, o grande mestre da Europa, que foi o Conde de Saint-Germain, que durante muitas e muitas encarnações esteve ali planejando tudo que modernamente acontece no Ocidente hoje em dia, né? Na sua passagem, né, na sua encarnação como Thomas Morus, né? Thomas Morus, né, ou Thomas More, né, como também é conhecido, dependendo da tradução. Thomas More também escreveu o livro chamado de Nova Atlântida, ou The New Atlantis, né? O livro Nova Atlântica descreve o surgimento de uma nação, de um povo, não, o ressurgimento de um povo que retomaria uma glória perdida no passado. E isso tudo nos faz pensar e nos faz constatar realmente de que esse poderio bélico, esse poderio econômico que os Estados Unidos possuem perante o mundo hoje, nada mais é do que o ressurgimento do grande poder que teve o continente desaparecido da Atlântida em eras passadas, né? Porque, de certa forma, os Estados Unidos recuperam numa outra oitava, numa outra virada
obviamente do ciclo, né? Todo o poder que a Atlântida possuía. Se os amigos e amigas que estão nos ouvindo agora procurarem investigar sobre como era o continente Atlântico, como era a tecnologia, como que era a arquitetura, como eram os conceitos sociais da Atlântida, não só na sua época predominante, né, que foi há cerca de 1 milhão de anos atrás, né, a história para o esoterismo ela é muito mais antiga. Há cerca de 1 milhão de anos atrás, a Atlântida tinha 2 bilhões de habitantes, meus amigos. Não era pouca coisa. E nós atualmente somos a reencarnação desses Atlantes de antigamente. Nós não estamos isentos aí do karma dessa situação, não. Nós estivemos encarnados na Atlântida há 1 milhão de anos atrás. Nós não começamos a nossa evolução hoje. E na sua época decadente, grandes guerras aconteceram na Atlântida, e a grande característica dessas guerras eram justamente a presença de aeronaves, inclusive muito mais sofisticadas do que essa que existem hoje, né? Aeronaves que usavam energias que ainda bem a nossa ciência nem descobriu, né? E essas aeronaves lançavam mão de um arsenal praticamente semelhante a esse arsenal nuclear que se tem hoje. Ou seja, bomba atômica também não é novidade nesse planeta, lamentavelmente, meus amigos. Já há muito tempo atrás já se usava de artefatos atômicos e isso tudo foi revivido, e hoje o militarismo norte-americano, a sua capacidade bélica está praticamente baseada no predomínio da sua aeronáutica, né, dos seus equipamentos de aviação, dos seus submarinos e do seu arsenal nuclear, que praticamente garante uma hegemonia, né, militar sobre praticamente 90 e tantos % dos países do mundo. A não ser aqueles países que dispõem da tecnologia nuclear e que dispõem de um exército organizado para fazer valer esse arsenal, não podem enfrentar esse país do hemisfério norte. Então os Estados Unidos praticamente retornam, né, quase que geograficamente, a reassumir o que a Atlântida foi no passado, né? E daí também que a Atlântida, por todos os crimes que ela cometeu e por toda a situação que existia na Atlântida, que os senhores do karma, né, os grandes seres que liberam as grandes decisões com relação à lei de equilíbrio e de harmonia do mundo, a única solução para a Atlântida era a catástrofe que acabou afundando aquele continente e que passou, por assim dizer, uma borracha na história, fazendo com que aquele continente submergisse, né, naquela famoso episódio, aquele dia negro outro dia negro da história da humanidade, que em menos de 24 horas 90% da população de Atlântida pereceu dentro de terremotos absurdos, terremotos, maremotos e vulcanismos que engoliram a Atlântida de uma maneira irreparável, fazendo com que a humanidade praticamente esquecesse do que aconteceu da Atlântida. Porque se nós temos esse fenômeno da memória, de relembrar as coisas, lamentavelmente ao longo prazo nós temos também o poder de esquecer, porque a glória da Atlântida hoje praticamente foi esquecido. E esse afundamento da Atlântida era profetizado cerca de 100 mil anos antes. Já havia profecias na Atlântida que uma grande
hecatombe haveria de naufragar aquele continente. Então muitos atlantes se deslocaram da ilha de Atlântida e foram para os dois lados, né, tanto para o Oriente como para o Ocidente, e são os legítimos fundadores da cultura egípcia e posteriormente aqui da cultura maia e inca nas Américas, e até mais distante lá na China eles também chegaram. Agora o grande laço, né, cultural e arquitetônico que une os países que têm essa característica atlântida é o erguimento de pirâmides, né, de obeliscos. Então não é à toa que o Egito erigiu aquelas pirâmides, meus amigos, que são muito mais antigas do que a nossa ciência consegue comprovar. Porque a ciência imagina que aquelas pirâmides têm cerca de 5.000 anos, né? As pirâmides mais antigas do Egito. Enquanto que Madame Blavatsky, na Doutrina Secreta, diz que as 3 grandes pirâmides, que hoje se diz que são as pirâmides de Gizé e de Miquerinos, né? Elas teriam cerca de 70.000 anos de idade. E Leadbeater, que é o autor aqui da vez que nós estamos estudando aqui no programa Lux Esotérica, ele diz que o erguimento de pirâmides no Egito, na verdade, começou há cerca de 200.000 anos atrás. Ou seja, aquilo que a nossa história sabe sobre o Egito nada mais é do que a superfície, a poeira que recém caiu sobre aqueles monumentos. Porque eles são monumentos que foram erigidos não, como dizem aí os documentários do Discovery Channel, do History Channel, né, da National Geographic. Aquilo lá não são câmaras funerárias, não são silos para guardar alimentos. Na verdade, eles são grandes máquinas iniciáticas que não faltará aqui oportunidade no nosso programa de nós comentarmos. Mas só para arrematarmos esse assunto, né? Lamentavelmente nós vemos que isso que sofreu os Estados Unidos há 8 anos atrás é um fato totalmente lamentável. Lamentável do ponto de vista humano, pelo desaparecimento de tantas e tantas vidas, tantas e tantas tragédias familiares e pessoais, mas principalmente é uma tragédia porque é a continuidade dessa política da violência, né? Ao contrário da política que os homens de paz, os homens de bem, os homens que têm a espiritualidade como o seu princípio, nós temos uma política completamente diferente. A nossa política não é a política da violência, não é a política da força, mas sim é a política da reverência. O contrário, meus amigos, da violência é a reverência, porque na reverência você vê o teu semelhante como igual a você. Você o vê como uma pessoa que tem direitos, uma pessoa que tem a mesma situação que você no universo, e é por isso que os povos do Oriente, e às vezes a gente acha engraçado, né, quando a gente vê filmes sobre o Japão, sobre a China, né, como eles fazem a reverência, inclusive fisicamente, quando eles unem, quando indianos, japoneses, chineses unem as suas mãos e se abaixam em reverência, né, em respeito ao seu semelhante, nós achamos graça disso. Nós não deveríamos achar graça, nós deveríamos copiá-los. Nós deveríamos fazer a mesma coisa. Porque não é à toa que Índia, que Japão e outros países da Ásia têm um nível de criminalidade muito inferior aqui aos do Ocidente. Porque quando você tem reverência, você respeita muito mais o teu semelhante, você sabe que o seu semelhante é alguém a ser respeitado. Enquanto na violência é o contrário. O que
a pessoa violenta, o que o criminoso faz? Ela destrói, ela usurpa, ela subtrai do outro seus bens, ela arranca a dignidade do próximo, fazendo com que aquela história que Platão contou e as suas conclusões seja uma verdade, né? Lamentavelmente, muitos e muitos dos nossos, entre muitas aspas, né, governantes e dirigentes são pessoas que agem assim, sabendo que o crime vai trazer muito mais benefício para eles do que ser reverente, do que ser honesto, do que ser respeitador das leis. Então nós espiritualistas, nós esoteristas, nós ocultistas temos que propagar a cultura da reverência, meus amigos, até o dia que realmente o nosso governo, que a nossa organização social seja um límpido espelho dessa filosofia da reverência. Porque a política da guerra, a política da violência que está aí vigente, e nós vemos que o Brasil agora vai gastar bilhões de dólares para comprar equipamento bélico, vai comprar, né, jatos, vai comprar submarino nuclear, submarino convencional, vai adquirir muitos e muitos helicópteros, né? E infelizmente o Brasil vai seguindo o mesmo caminho, né, que sempre foi seguido pela humanidade. Porque nós, nesse país que nunca tivemos aqui uma guerra aberta, nunca tivemos uma guerra civil, infelizmente, né, pela política do mundo aí, vamos seguindo o mesmo caminho. Mas a mudança começa conosco, meus amigos. Começa com a nossa postura de reverência em relação a nós mesmos, à vida e ao nosso próximo. Porque se o mundo vai mudar, até o dia que seja impossível que existam terroristas e que existam criminosos entre nós, o mundo só vai mudar até chegar a esse ponto quando a reverência, quando a unidade da vida seja a coisa mais importante da política social. Porque, lamentavelmente, hoje em dia, né, e sabendo disso tudo que nós estamos comentando aqui, o Estado, né, e os organismos militares são aqueles que detêm o monopólio da violência e muitas vezes usam esse monopólio da violência contra a sua própria população, nos países que são totalitários, nos países que são comandados, né, por governos totalitaristas, por ditadores, por, né, grandes mequetrefes aí, realmente pessoas que não vale nem a pena comentar. Eles usam o seu corpo militar, o seu exército, a sua marinha, a sua aeronáutica para oprimir o povo, né, desarmado, né, na maioria das vezes, fazendo valer tudo isso que nós comentamos aqui, né? Porque o ser humano, ele vai colher tudo aquilo que ele plantar. Isso é uma lei irreparável e irrevogável da natureza. Então, se nós queremos mudar essa situação, meus amigos, se nós quisermos viver num mundo onde jamais alguém se suicidaria, né, ao mesmo tempo assassinando outras pessoas, como aconteceu há 8 anos atrás, naquele trágico 11 de setembro, nós temos que reverenciar o nosso próximo com a maior intensidade possível. Então era essa a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, relembrando, né, essa data do 11 de setembro, trazendo esses conhecimentos de que os atentados não foram só as pessoas que estavam lá nos prédios, mas também foi um atentado a símbolos muito importantes da cultura judaico-cristã e da própria cultura maçônica, nós podemos assim dizer,
e que nós fazemos votos, né, de que episódios como esse sejam tão raros no futuro que nós não venhamos a presenciá-los mais, mas sabendo que essa mudança tem que começar dentro do nosso coração, com a nossa própria mudança interior. Então eu agradeço uma vez mais a paciência, a audiência de todos vocês que estão nos acompanhando e aqui no programa Lux Esotérica, informando a todos vocês que esse programa está sendo gravado e vai estar disponível aqui no site da Esotérica FM para vocês ouvirem em outros horários. Estará também no site da Loja Esotérica Virtual em www.levir.com.br. Então nós convidamos a vocês a continuarem aqui nos acompanhando. Estaremos de segunda a sexta-feira, sempre às 9 horas aqui, dirigindo a palavra a vocês, ao vivo aqui nesse horário, e também pela gravação aí dos nossos programas na internet. E esse programa só é possível com o apoio dos nossos associados da Loja Esotérica Virtual e agora também com os seus novos simpatizantes, seus novos associados. Se você, caro ouvinte e caro amigo e amiga que está nos ouvindo agora, quiserem nos auxiliar a continuar mantendo esse canal de informação, esse canal de instrução, esse canal de luz aberto, você pode fazê-lo se associando aqui na Loja Esotérica Virtual, que nos traz recursos materiais para continuarmos com todo o trabalho da Loja Esotérica Virtual, todos os custos envolvidos na manutenção dos sites, são vários servidores nos Estados Unidos, e também o trabalho aqui artístico da Rádio Esotérica FM, sempre com 24 horas por dia no ar, com o seu playlist aberto para vocês interagirem. Então agradecemos aqueles que puderem, dentro das suas possibilidades, nos apoiarem materialmente, se associando na Loja Esotérica Virtual, que além de ter todo esse trabalho, ao se associar vocês têm alguns benefícios, vocês recebem todas as conferências que estão lá disponíveis no site, e também eu tenho o prazer de fazer para vocês o estudo da numerologia do nome de vocês, fazendo com que mais uma ferramenta de autoconhecimento esteja ao alcance dos irmãos e das irmãs, dos amigos e das amigas que nos acompanham. Então eu vou encerrar esse programa uma vez mais aqui citando o mantra da vida interna, do ser interno, que também foi composto pela doutora Anne Besant. Agradecendo muitíssimo a Deus, aos santos seres, por toda a luz que eles trouxeram para o mundo, e agradecendo a todos vocês pela audiência. Nós vamos encerrar esse programa com esse mantra muito especial que dá uma característica de todos os trabalhos que a gente tem participado aqui na cidade de São Paulo. Vamos nos concentrar, cerrando os nossos olhos e procurando compreender e internalizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Então,
meus amigos e minhas amigas, agradecemos uma vez mais o prestígio de todos vocês, a sua audiência para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, ao vivo aqui na Esotérica FM. Retornaremos na próxima segunda-feira, dando prosseguimento aos nossos estudos aqui do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater. Muito obrigado, namastê a todos vocês. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em todos vocês, amigos e amigas ouvintes. Que Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo final de noite, um bom descanso e um maravilhoso fim de semana, com muita paz, com muito amor, com muita luz, com muita saúde e muita sabedoria para todos vocês. Aqui Osmar de Carvalho se despede de todos, enviando o meu melhor boa noite para todos. Até a próxima oportunidade.